Olá, seja muito bem-vindo a Trezon Arquitetura. Eu sou o Vitor Tavares e caso você não me conheça, não conheça a Trezon, eu indico que você assista o último vídeo, pois lá eu vou estar explicando certinho quem eu sou, o que eu já fiz da minha vida e o que eu pretendo fazer daqui pra frente. E também explicando o que a Trezon pretende postar nos próximos vídeos e nas próximas postagens. Bom, hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é arquitetura. Mas antes de tudo, vocês precisam entender que eu sou uma pessoa e que eu tenho os meus pontos de vista, as minhas opiniões, e eu tenho a minha vivência e a minha cultura, que com certeza e graças a Deus é diferente de outras pessoas. Por mais que eu tenha vivido arquitetura na faculdade, conhecido profissionais arquitetos, eu tenho um ponto de vista sobre arquitetura diferente de outras pessoas, muito provavelmente. Então, vocês precisam entender que o meu conceito ele não é universal, ele não é o conceito de dicionário. Ele é um conceito meu, que eu acredito e que eu quero tentar simplificar e direcionar para vocês, para tentar abrir um pouco da sua mente sobre o que é arquitetura. Bom, vamos lá. A arquitetura, se for para resumir em uma palavra, é projetar. Só que você precisa entender que projetar não é uma coisa simples, não é apenas você desenhar uma planta, não é você fazer um desenho daquilo tudo. O desenho é apenas uma parte do que é projetar. Projetar, existe muitas coisas e muito estudo dentro da palavra projetar. Então, para vocês entenderem um pouco de como que funciona o processo criativo, o processo de trabalho de um arquiteto, eu vou explicar para vocês como que eu aprendi que deve ser um projeto. Bom, antes de tudo, por exemplo, numa atividade da faculdade, a gente recebe um terreno e a gente tem que fazer um projeto de uma residência dentro desse terreno. Exemplo. Então eu recebi o terreno e eu tenho que fazer uma residência ali dentro. Mas antes de eu começar a projetar, eu preciso entender quais são as necessidades que precisa dentro desse projeto. Então a gente faz uma planilha levantando e quantificando todas as atividades e necessidades que esse projeto precisa. Então, se essa residência ela precisa de 2 ou 3 quartos, quantos banheiros, quantas salas, a cozinha, se precisa de uma área gourmet, se precisa de quintal, se tem animal, quantas pessoas vão morar dentro dessa casa, eu preciso ter todas essas informações e depois eu vou ter que passar para uma planilha e eu vou ter que quantificar tudo isso. Eu vou precisar saber quantos móveis e quantos ambientes e quais são as necessidades dessa família, como que ela funciona dentro de uma casa. Pronto. Após eu ter feito o levantamento das necessidades e da atividade do meu cliente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o estudo envoltório. O que seria o estudo envoltório? Eu vou visitar o meu terreno, só que a partir do momento que eu visito o meu terreno, eu preciso entender como que esse terreno funciona dentro de um bairro, por exemplo. Eu preciso entender se ele tem postos de saúde, se ele tem mercados, se ele tem postos de gasolina, se ele tem um dentista, se tem clínica médica, se tem lavanderia. Eu preciso entender tudo que tem em volta desse terreno. Se ele é uma área mais comercial, se ele é uma área industrial, se tem residências. Eu preciso entender tudo que envolve o meu terreno. Pronto. Depois que eu fiz o estudo envoltório e o levantamento de atividades e necessidades, eu preciso entender como que o meu terreno funciona. E isso é extremamente importante. Porque quando você entende o seu terreno, você entende que tipo de projeto que você pode realizar ali dentro. Todo terreno é diferente. Nenhum terreno é extremamente plano. Então todos os terrenos não são retinhos. Eles têm ondulações, para ficar mais fácil, numa linguagem mais fácil de vocês entenderem. Eles têm curvas de nível, ondulações e tudo mais. Então eu preciso entender como que o meu terreno funciona para saber como que eu vou aplicar esse projeto ali dentro. A partir disso, eu também preciso entender a direção do sol e também a direção do vento. Sim, isso é extremamente importante. Por que eu preciso entender isso? Porque o sol, por exemplo, o sol da manhã, ele é muito importante e muito saudável para uma pessoa. Então, ele é interessante que o sol da manhã bata no quarto das pessoas. Então, eu vou dar prioridade para quê? Para direcionar os quartos das pessoas que vão morar dentro dessa residência na direção do sol matutino. E aí eu preciso entender a direção do vento. Mas para que eu preciso entender a direção do vento? Porque eu preciso saber como que eu vou posicionar as minhas portas e janelas. Porque se eu colocar uma janela contrária à direção do vento, não vai funcionar, não tem funcionalidade nenhuma. E aí é que começa. Feito isso, aí eu posso começar a pensar no meu projeto em si. E aí eu tenho que fazer
a setorização e a implantação. Então, plano de massas. São linguagens arquitetônicas, mas eu vou tentar simplificar para vocês o que significa isso. Eu preciso, após todo esse levantamento, todo esse estudo, eu preciso entender na minha cabeça e fazer um rascunho de como que cada ambiente vai funcionar dentro do meu terreno. Por exemplo, eu quero que a minha casa fique perto da entrada, fique mais próximo possível da rua. Tudo bem, essa é a minha casa. Agora eu quero uma edícula nessa casa. Eu quero essa edícula mais para o fundo, mais realmente encostada no final do terreno. Eu quero que a piscina fique mais para a esquerda, mais no centro do terreno. E aí eu vou direcionando tudo isso dentro do terreno. Isso seria o meu plano de massas. Eu vou jogando onde cada coisa vai ficar dentro do meu terreno e como que eu quero que aquilo funcione. Pronto. Eu fiz toda a setorização, o plano de massas e a implantação. Agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso pensar na planta, que é o que vocês acham que o arquiteto faz. A planta. A planta... Agora eu vou pensar na planta. Então eu tenho que pensar dentro da planta como que vai funcionar os ambientes ali dentro. Como que vai ficar funcional e confortável para as pessoas que estão ali dentro. Se a área íntima e social vão ficar integradas? Não, elas vão ficar separadas. E por que isso? Existe um motivo. Que aí eu vou ter que começar a pensar e distribuir dentro dessa planta toda a funcionalidade. Após tudo isso, aí começa a outra parte. Eu vou pensar na volumetria. Porque eu não posso fazer uma casa que fique um cubo. Eu não posso fazer uma casa que fique num padrão, entendeu? Eu preciso sair da minha zona de conforto e criar uma volumetria diferente. Eu preciso que o meu projeto tenha uma estética diferente das outras. Então, e aí é mais ou menos isso. Então, o arquiteto ele tem que pensar no quê? Na funcionalidade, no conforto, na estética e na sociabilidade, na humanidade. Porque ele tem que entender tudo isso e aí o projeto ele tem que ser perfeito para tudo isso. Então é por isso que eu digo que o projeto ele não é basicamente o desenho de uma planta. Ele é muito universal, ele é muito abrangente e várias coisas entram dentro desse projeto e várias coisas são estudadas dentro de um projeto. Então o projeto arquitetônico ele é muito difícil de ser pensado. Ele precisa de muita coisa, de muito estudo e de muito entendimento. Por isso que o arquiteto é tão importante. Por isso que o arquiteto ele abre horizontes para muita coisa. Então se você começar a observar, tudo que você faz envolve arquitetura. Então a gente tem que quebrar o paradigma de que a arquitetura é apenas decoração ou então apenas uma planta. A arquitetura é muito mais do que isso, é um trabalho muito complexo, mas que traz benefícios para as pessoas e traz muita coisa que as pessoas acham que não tem necessidade, mas no dia a dia, quando ela for ver, realmente muda o hábito de uma pessoa, muda a rotina de uma pessoa, simplifica tudo isso. Acredito que acabei. A arquitetura, no meu ponto de vista, é isso, é projetar, abrindo várias coisas dentro disso. Caso você tenha discordado, concordado, deixe o seu comentário. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Estou aprendendo e ensinando, então é uma via dupla, né? É uma mão de via dupla. Então, por favor, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.